Graça e paz. Nós estamos com o tema Vamos completar a missão. E quando Jeane me informou que o pastor Eliezer estava cedendo o púlpito para que eu pudesse ministrar, imediatamente veio a palavra do Senhor. Qual era o texto, o contexto? Eu falei, glória a Deus, muito mais fácil quando o Senhor assim nos fala, né? E é pensando neste tema, vamos completar a missão. Gostaria que toda a igreja repetisse comigo, vamos lá? Vamos completar a missão. E João, capítulo 4, que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias, é um texto muito conhecido, que conta, né, sobre o encontro de Jesus e a mulher samaritana. Vamos completar a missão através de alguns aprendizados, mas eu quero olhar para as personagens que participam nesta história. E o texto é longo, mas como o tempo urge, então pensei de nós refletirmos em alguns versículos apenas, porque os irmãos já conhecem a história. Quem não conhece a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana, levanta a mão. Pode ser sincero. Todos, né? Então melhor ainda. Então, estarei lendo alguns versículos, os irmãos encontrarão aí João capítulo 4, versículo 3 diz assim: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Eu comecei a pensar nessas pessoas que participaram deste encontro e perguntar a Deus o que eu posso aprender com eles. Eu sou professora e como professora a gente gosta de lição, né? E mandar lição de casa também. E eu comecei a pensar assim, Senhor, o que eu posso aprender através deste encontro? E com cada da história. Com Jesus, eu aprendo que para completar a missão, eu devo incluir os excluídos. Porque Jesus, ele estava indo da Judeia para a Galileia, havia uma rota comum que os judeus faziam, mas Jesus escolheu ir por Samaria. Não era comum ir por Samaria, porque os judeus evitavam. Mas há um texto que fala que, mas era necessário. Por que era necessário se nem era a rota que se fazia? E aí eu aprendo justamente isto. Que Jesus, ele vai para Samaria e ele fala com uma mulher. Esta mulher samaritana, ela era excluída socialmente, pois por ser mulher havia uma exclusão por gênero, havia uma exclusão por origem, regionalidade, por ela ser samaritana, porque os samaritanos tinham uma rincha com os judeus. Ainda bem que paulistas e cariocas não têm isto. Ontem, na hora que nós fomos dar início lá no Morro Azul, na quadra, os meninos estavam jogando futebol, e aí eles não queriam parar. Eu falei, meu Deus, o que eu faço para conquistar essa quadra? E eu disse assim, meninos, vamos jogar futebol. Vamos jogar futebol. Carioca versus São Paulo, versus Paulista. Vamos lá, gente. Juntei os meninos, coloquei as irmãs para jogarem futebol. E foi sucesso. Perdemos, claro, porque a nossa idade já não nos ajuda. Mas foi muito bom. Perdemos muita caloria nessa brincadeira. E conquistamos a quadra. E aí foi o legal. Mas o que esse texto traz é justamente que para o reino
Não há pobre, não há rico, não há judeus e nem gentios, mas há pessoas que precisam de graça e compaixão. Não há partido A ou B, candidato A ou B. Há homens e mulheres que necessitam da salvação e transformação. Então, o primeiro aprendizado com Jesus é justamente isto. Eu não devo excluir ninguém. Há necessidade de ter uma intencionalidade. Jesus, ele foi então para a Galileia, passando por Samaria com a intencionalidade. Quando você se relacionar com alguém, se relacione com essa intencionalidade de falar do reino de Deus para ela, de ser o reino manifesto aqui na terra. Não apenas a gente fala, existe um reino maravilhoso esperando por você. Eu tenho que ser esse reino maravilhoso. Porque quando a gente vê algo diferente, a gente quer experimentar também. A gente quer sentir também. E aí nós vemos então com Jesus esse aprendizado que nós não devemos excluir, não devemos ter preconceitos. O segundo aprendizado que eu tive com Jesus foi sobre estratégias. Jesus falou com a mulher samaritana quando ela estava só. Quando ele também estava só, de maneira individualizada, intencional e relacional. Quer completar a missão? Seja estratégico. Conheça quem você quer falar de Jesus. Saiba quais são seus gostos, seus medos, seus anseios. E seja luz, sal e refrigério. O evangelho não pode ser desconectado com a vida. A pessoa está em sofrimento e você apenas diz, vou orar por você. Quando você pode já ser a resposta da oração. Então, quantas vezes as pessoas estão clamando e falam assim, você ora por mim? Tá bom, eu vou orar por você. Mas não para e já ora com a pessoa. Eu aprendi com uma missionária lá da igreja da Vila Carmelina, cadê a Angélica? A missionária Raquel Barcelos, que esteve em Moçambique, serviu ao Senhor por lá e precisou retornar ao Brasil devido às suas condições de saúde. Mas algo que a missionária me ensinou foi porque um dia eu estava conversando com ela e falando sobre que eu precisava de oração. E ela falou assim, irmã Léa, vamos orar neste momento. Você consegue fechar os olhos? Feche os olhos. E nós estávamos por telefone. Ela falou, mas não importa. É a necessidade daquele momento. Então você não vai deixar para depois. Não vai falar assim, eu vou falar para o meu pastor. Sobra sempre para o pastor, né? É você. É você. E é imediato. E aí com Jesus eu aprendi essas duas coisas. Fui olhando o texto e falei assim, o que o Senhor tem para me ensinar? E aí eu fui pensar no próximo personagem. Preste atenção que Jesus, ele falou, voltando para Jesus, Jesus falou para aquela mulher, estando ela só. Não estava com seus discípulos. Será por quê? Não havia ninguém ali, porque Jesus, ele falou estrategicamente, intencionalmente, mas ele conhecia aquela pessoa, se dispôs a isto. E às vezes nós queremos falar do evangelho sem essa disposição de conhecer o outro, de se relacionar com o outro. É como se nós tivéssemos uma verdade e nós queremos enfiar a nossa verdade no outro. Sem respeito, sem cuidado, sem amor. Em nome da verdade. Mas nós então precisamos nos relacionar com as pessoas. Conhecer. E todas as vezes que eu conheço, eu me torno responsável por ele. Havia um cântico, antigo. Cativar é amar. E também carregar um pouquinho da dor. Então assim, se eu conheço, eu sou responsável. Então se eu sei que há uma necessidade, eu preciso me comprometer em suprir aquelas necessidades. E não achar que o outro é que vai fazer isso. Mas aí vamos então para a mulher samaritana. Ela me ensina sobre urgência. O texto fala que ela conversou com Jesus. Ela compreendeu que a água viva que o Senhor estava oferecendo não era algo físico, mas era além, era sobrenatural. Era voltado para o reino de Deus. Então ela ouvir e entender. Ela tomou a decisão e imediatamente ela saiu para anunciar aos outros.
Um ditado que eu tenho usado é: se eu posso fazer hoje, eu não deixo para amanhã. Até mesmo porque a minha memória já não é mais a mesma. Então, se alguém falar assim: Léa, você vai fazer tal coisa, eu falo: no momento que eu já vou fazer. Ah, você tem que ligar. Já vou ligar agora, porque eu posso me esquecer. Então, já estou me cuidando para não deixar nada falhar. Mas então não deixe de olhar, e aí a gente trazendo até para o nosso contexto, não deixe de olhar a mochila do seu filho. Amanhã já olha hoje, amanhã é dia de aula. Eu sou professora e vocês sabem o que está acontecendo, os ataques. Quando foi vou contar, as irmãs já sabem, quando foi na semana passada, lá em São Paulo, disseram que ia ter o massacre no dia 14. Aí o meu aluno já começou: professora, a senhora vem no dia 14? Aí eu falei: venho. Aí passou, não teve nada. No dia 20 também estava agendado o massacre. E aí o aluno foi e me perguntou: professora, você vem no dia 20? Eu falei: depende das orientações da escola, eu virei. Mas professora, a senhora vem no dia 20? Eu falei: olha, essa pergunta já está ficando muito difícil, porque você tem que perguntar se vai ter aula, não se eu venho. Fiquei desconfiada, gente. E aí no dia 20 tivemos aula, graças a Deus, não houve nada. Mas o menino brincando, esse mesmo menino brincando com o outro, ele pisou aqui. E eu fiz a missão mancando. Mas fiz e forte. Subi o morro, desci morro, escadas e tudo mais, com dor. Eu falei: passei pelo massacre mesmo. Mas não deixei a missão. E feliz, né? Feliz. Então, nós precisamos de entender a urgência de fazer hoje. Não deixe para amanhã. Não deixa para amanhã você pedir perdão. Não deixe para amanhã você perdoar. Não deixe para amanhã de fazer atividade física. Atividade física. Tenho passado em alguns médicos e todos falam a mesma coisa. Você vai no endócrino, tem que fazer atividade física. Você vai no ginecologista, tem que fazer atividade física. Você vai na psicóloga, tem que fazer atividade física. Então, bora fazer atividade física. Os irmãos estão fazendo atividade física? Amém. Quem não tem, já sabe que não é para deixar para amanhã. Porque quando nós dizemos para amanhã, o nosso cérebro entende que aquilo não é importante. E ele já trabalha para não fazer. Então, quando você tem algo que você quer fazer, você não fala amanhã. Você fala: eu vou fazer hoje. É hoje. Lembre-se disso. Aquilo que há interesse não é para amanhã, é para hoje. Então você não pode dizer: ai, amanhã eu perdoo. Ai, deixa para amanhã. Quantas pessoas não tiveram oportunidade de pedir perdão porque o outro se foi? De falar do evangelho porque deixou para amanhã. Então é algo de compromisso e de urgência. E eu me recordo então de Jesus, quando ele convida os seus discípulos, né? Ele está convidando as pessoas para seguirem. E tem um no meio deles que fala assim: deixa eu enterrar os meus pais primeiro. E o que foi que Jesus respondeu? Deixe os mortos sepultarem os mortos. Naquela situação, o que nós entendemos não é que os pais haviam falecido naquele momento. Não, era que aquele discípulo estava dizendo: olha, depois que os meus pais falecerem, então eu vou segui-lo. Não deixe para fazer amanhã. É um convite e que tem que ter uma resposta imediata, né? É para hoje. Então nós precisamos anunciar o reino de Deus para hoje. E o segundo aprendizado é viver uma vida nova. A mulher samaritana, segundo, né, o que nós entendemos por todo o contexto, ela vivia uma vida promíscua. E por isso, aquela hora,
é que ela iria buscar a água. Porque as outras mulheres buscavam em outro momento, homens buscavam água em outro momento, mas porque aquela mulher tinha uma vida promíscua, ela então buscou naquele determinado horário. E algo que eu aprendo com ela é que ela não olhou para o passado, para as possíveis a que ela teria. Ela anunciou. Se você ficar focado no seu passado, o que fez ou o que deixou de fazer, você vai paralisar. E não vai avançar, nem em sua vida, nem na sua missão. Então, se perdoe, receba o perdão e viva como perdoado. E o que eu me recordo é quando Jesus encontra o cego de Jericó. O cego de Jericó, ele tinha uma capa. E aquela capa era a autorização que o Império Romano dava para que a pessoa pudesse ali mendigar. E quando ele encontra com Jesus, que ele é curado, o que ele faz? Ele tira a capa. Ele abandona aquela capa. E é necessário coragem para a gente abandonar. Porque agora, aquele homem que vivia sob a dependência de doações, quando ele é curado, ele não iria mais viver sobre a dependência dela. Era uma nova criatura, uma nova disposição. E ele assumiu essa sua nova vida. Nós precisamos da mesma forma crer que o Senhor, Ele nos perdoou. Por que viver ainda como condenados? Porque aceitar as acusações que muitas vezes não vêm do outro, vêm de nós mesmos. Então todas as vezes que vier pensamentos, acusações, você repreende em nome de Jesus, porque você já é salvo, lavado e remido pelo poder do Senhor. Quantas vezes vem memórias de palavras que te ofenderam, que querem te parar, mas você precisa permanecer, perseverar e lembrar de quem te chamou. E não ficar ouvindo as acusações. E quantas vezes nós entendemos que o outro falou, o que o outro disse? Porque nós estamos, às vezes, tão magoados, tão chateados. E nós já começamos a imaginar. E isso também nos trava, nos para. Então nós precisamos estar recordando. Nós temos uma nova vida. Não permita que aquilo que você viveu atrapalhe o seu caminhar, mas que possa servir de aprendizado para você fazer melhor, para você ser melhor e não ficar estagnado. Então nós vemos isto, abandone também seus velhos hábitos, seus conceitos e viva agora para Cristo Jesus. E os últimos personagens, quem eram na história? Os discípulos. O que eu aprendo com os discípulos? Que quando eu não vou, eu posso contribuir. Os discípulos, eles fizeram o quê? Foram buscar alimento, né? Porque estavam com fome. Garanto que se tivesse uma mulher naquele meio, tinha alimento. Não teriam ido buscar. Porque a mulher sempre carrega na sua bolsa alguns suprimentos. Biscoito, né? Aqui é biscoito, lá é bolacha que a gente leva. Então a gente sempre coloca. Acredita que eu fiz uma sacola, procurei minha sacola com esses suprimentos e não encontrei, porque ficou no meu carro. Mas eu agradeci ao Senhor, porque o que tinha de saudável? Nada, só tinha salgadinho, pipoca. Então, glória a Deus, o Senhor me livrou. E aí nós vemos... Então, justamente que não tinha nenhuma mulher lá, não preparou o lanche, os homens, né? Eu aguento, eu fico firme. Mas foram lá, né? Compraram o alimento, Jesus ficou. Imagine, eu fiquei imaginando aqueles 12 homens. Não, compra isso, não, compra aquilo, não, pega aquilo. Há confusão, né? Imagine. Interessante. Mas eles foram então fazer as compras. O fato de não estarem falando com a mulher samaritana não quer dizer que eles não fizeram a missão. Então, eles não falaram com a mulher samaritana, mas eles estavam cumprindo uma missão, eles estavam contribuindo. Porque também, se não tivessem trazido o alimento, como é que Jesus iria
continuar, eles iriam continuar. Porque eu vou falar, pessoas com fome, gente, fica mal-humorada, irritada. Então a gente faz pensar também que quando a gente vai evangelizar, a gente precisa suprir o físico. Porque mentalmente a pessoa não vai nem ouvir a palavra, se ela não estiver bem alimentada, né? Então nós podemos pensar que cada um tem uma habilidade no reino e deve ser colocada à disposição, deve ser colocada a serviço. Você pode contribuir sustentando financeiramente, você pode contribuir orando, levantando parceiro, sendo ponte. Não vai, mas possibilita que o outro vá. Então você não vai estar ali ativamente, da forma como a gente imagina, mas você vai estar segurando as cordas. E por último, aprendo com os discípulos que se não é o meu chamado, eu não devo atrapalhar. Os discípulos fizeram seus questionamentos entre eles. Imagino lá os discípulos falando, olha só, Jesus falando com mulher samaritana. A gente nem fala com esse povo. E olha o que Jesus está fazendo, imagina. Porque as pessoas falam muito que as mulheres comentam, né? Os homens também comentam muita coisa. E bem pior, ó. Mas, enfim, aqueles homens, eles fizeram seus comentários, mas eles não atrapalharam. Até porque Jesus foi estratégico, né? Estava ele só. Porque talvez se tivesse acompanhado, Jesus não teria tido aquela conversa tão promissora como teve. Logo, se não for para abençoar, não seja também para minar. Às vezes, um olhar que é dado, desanima. Um olhar que é dado, acaba com os projetos do outro. Só no olhar. Sejamos cuidadosos. Se não é o seu chamado, seja cuidadoso para não atrapalhar, para não minar, para não desestimular. Né? Então, foi isso que eu aprendi com Jesus. Vamos completar a missão. Então, para concluir e recordar. Vamos completar a missão incluindo, pedindo estratégias a Deus, fazendo com urgência, vivendo como liberto, contribuindo com minhas posses e habilidades, e se não ajudo, também não atrapalho. Amém? Então, vamos completar a missão.